Bom dia, nosso trabalho é sobre a Nigéria e os participantes do grupo são Maria Ismaele, Camila Miranda, Maria Eduarda e Cauê Lucas. O termo Nigéria foi criado mediante a fusão das palavras Níger, referente ao rio Níger, e área, termo inglês para área, em contraste com o vizinho Níger de colonização francesa. Em 1472, os portugueses são os primeiros europeus a chegarem à região, dando início ao estabelecimento de vários entrepostos comerciais e ao tráfico de escravos para suas colônias. A Nigéria é um país africano localizado na região da África Ocidental, sendo sua capital a Abuja. É a nação mais populosa do continente, contando com mais de 206 milhões de habitantes. A população nigeriana é composta por diversos grupos étnicos e possui enorme diversidade linguística. As línguas mais faladas são Hausa, Fulani, Igbo, Yorubá e inglês, que é a língua oficial. 68% da população é alfabetizada. Os primeiros povos a ocuparem o território nigeriano foram os Nok, que se estabeleceram inicialmente no norte do país e avançaram em direção às áreas centrais. Essa cultura ficou bastante conhecida pelas esculturas feitas em terracota, bem como pela produção de ferramentas a partir do ferro. No período que antecede a chegada dos europeus, diversos impérios se formaram na Nigéria, entre os quais estava o Império de Benin, onde os portugueses aportaram no século XV. O termo cultura Nok refere-se à produção de uma série de objetos que, em virtude das características estéticas e de elementos comuns que os compõem, acreditaram as populações que habitaram a região próxima à aldeia nigeriana de Nok entre os anos de 500 a.C. e 200 d.C. Além dos interesses comerciais, estabeleceu-se o tráfico de pessoas para serem escravizadas nas colônias portuguesas. A Nigéria se tornou colônia britânica no século XIX, quando foram criados os protetores britânicos. Após um processo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, que inclui a promulgação de várias constituições e a transferência progressiva de poder dos britânicos para os nigerianos, a Nigéria tornou-se oficialmente independente, com suas fronteiras atuais em 1º de outubro de 1960. A população nigeriana é formada atualmente por mais de 250 grupos étnicos. Os que concentram o maior número de pessoas são Hausa, Yorubá, Igbo, Fulani, Tiv, Kanuri, Ibibiu e Jau. Um dos maiores deles, os Yorubás, para além do idioma e das manifestações culturais, são reconhecidos pela ampla e rica mitologia, bem como pelas crenças religiosas, uma delas baseada no culto aos orixás. Cada religião na Nigéria acentua diferentes culturas e etnias. O Islã dominava o norte e manteve no sudoeste, protestantismo e cristianismo sincrético local. Sua religião oficial é o cristianismo e é a segunda maior lá. Cristãos são 40,5%, enquanto o resto, 51,2%, são muçulmanos e os adeptos da religião indígena, 2,4%. Hoje em dia ainda tem preconceito e mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos por causa de sua fé. O território nigeriano possui ao menos 4 tipos climáticos que se distribuem em grandes faixas latitudinais, variando das áreas mais úmidas do sul até as porções mais secas no norte do país. O clima tropical é predominante nas áreas centrais da Nigéria, caracterizado por elevadas temperaturas durante o ano e uma longa estação chuvosa. O sul é marcado pelo clima equatorial com alta umidade relativa do ar, temperaturas que variam entre 20 e 33 graus e as maiores índices de pluviosidade do país, sobretudo na região sudeste. No norte e nordeste da Nigéria, há a ocorrência de clima semiárido e árido, em que a estação chuvosa é curta, de cerca de 4 meses, e a média de chuvas fica em torno de 500 milímetros. Cultura. Diversificada, a cultura da Nigéria tem forte ligação com povos originários que habitaram o território antes da chegada dos colonizadores. A diversidade cultural é expressada por meio da música, dança, roupas coloridas e artesanatos, com destaque para as belas máscaras e instrumentos musicais utilizados em cerimônias religiosas. As danças nigerianas expressam a cultura do continente e representam muitas maneiras de comunicação cultural. Entre os muitos ritmos de cariz africano, podem ser destacados o Aout, o Gedra, o Sticat, Semba, Kizomba e Gnawa. Geralmente, elas são realizadas em ocasiões importantes, como cerimônias em rituais de passagem,
nascimentos, casamentos, mortes, colheitas, guerras, alegrias, tristezas, exorcismos, doenças e agradecimentos. Na dança, a organização é muito importante. Muitas vezes acontece em círculos, semicírculos ou fileiras. A dança é acompanhada pelo som de instrumentos de repercussão e batuques de tamboré. Extremamente popular no país e no continente, a indústria cinematográfica nigeriana vem crescendo cada vez mais a cada dia, sendo hoje considerada a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas de Bollywood. Nas décadas de 1960 e 1970, a produção de filmes nigerianos se exibiu para a televisão e apresentou aspectos que visavam uma nova espécie de descolonização da mente. Mesmo tendo o conteúdo dos filmes como principal atrativo para os espectadores, buscando suprir a deficiência de produções que apresentem perspectivas africanas para africanos e que valorizem a cultura local, vale ressaltar que para muitos dos envolvidos na indústria cinematográfica nigeriana, os filmes não são vistos necessariamente como arte ou como expressão social. Alguns filmes da Nigéria. Mirror Boy é um filme no qual, na terra natal de sua mãe, na África, o menino embarca em uma aventura por uma floresta misteriosa e aprende lições valiosas. Half of a Yellow Sun é um filme no qual a Nigéria enfrenta uma guerra civil no final dos anos 1960, mas duas histórias de amor muito diferentes mudam as vidas das gêmeas Olana e Kai Nene. Você pode assistir um desses dois filmes na Apple TV ou no Google Play Movies e TV. Lionheart é um filme no qual o pai da Daisy adoece e a partir daí ela tem que dividir a direção dos negócios da família com seu tio e provar seu valor em um mundo dominado por homens. Skin é um filme em busca da beleza em todas as suas formas. A atriz Beverly Naya volta à Nigéria e explora o impacto da cor da pele na sociedade. Você pode assistir um desses dois filmes na Netflix. Com a culinária mais apimentada do mundo é a Nigéria, que também possui uma rica gastronomia, usando em seus pratos ervas de diferentes origens e também azeites e saladas de sabores intensos. Traga pratos nigerianos para sua mesa e conheça alguns deles. Arroz jollof, tuyu sinkafana, fufu, sopa fang, eba, eforiro, enikawobi, sopa de ogbono, suya, moin-moin, sopa de egusi e sopa de ewedu. As construções nigerianas apresentam uma fascinante mistura de culturas, religiões e povos. Isto pode ser claramente percebido na arquitetura e urbanismo das cidades. Membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Nigéria é o maior produtor mundial de petróleo. Essa matéria-prima responde pela maior parcela da exportação do país. E o setor do petróleo e gás natural representa uma parcela de 10% do seu PIB, de acordo com a OPEP. Além do óleo e gás natural, a Nigéria é detentora de outros recursos naturais, como minério de ferro, estanho, carvão, zinco, nióbio, calcário e chumbo. Apesar disso, a agropecuária, que corresponde a 21,1% do PIB, é o setor da economia que concentra a maior parte da mão de obra. Os produtos oriundos da agricultura são milho, dendê, mandioca, batata doce, inhame, arroz, sorgo, além de frutas. A indústria se concentra no setor extrativo, que inclui também madeira e borracha, e na produção de alimentos, calçados, tecidos, couros, peles e produtos químicos. A Nigéria registrou um total de 518 mil turistas em 2021, ocupando a 97ª posição no mundo em termos absolutos. A Nigéria ocupa 203, o 15º em África Ocidental, atrás do Níger. Em 2021, a Nigéria gerou cerca de 265 milhões de dólares somente no setor do turismo. Isso corresponde a 0,056% do produto interno bruto e aproximadamente 23% de todas as receitas do turismo internacional em África Ocidental. Lugares para ir na Nigéria: Abuja, Lagos, Kano, Calabar, Igreja Nacional da Nigéria, Abuja Estádio, Fasgurara, Azo, Izuma, Rock, Palácio da Oba, Casa de Água e Cuba Lodge, The Boer Memorial, Kukua House e Haumap, Museu Nacional de Calabar, Tinapa Resort e Tinapa Park. A Nigéria é um país africano localizado na região da África Ocidental. Ao sul, o país se limita com o Oceano Atlântico, pertencendo assim ao Golfo da Guiné. A oeste da Nigéria fica Benin. Ao norte, o país faz fronteira com o Niger. A nordeste, em uma estreita faixa, divide-se com o Chad e a leste com Camarões.
Sua extensão territorial é de 923.768 km², enquanto a sua linha costeira se estende por 853 km. Seguindo o padrão de distribuição climática, a cobertura vegetal da Nigéria se divide em faixas latitudinais, da seguinte maneira: mangues e pântanos ao sul, na faixa litorânea com florestas tropicais, logo na sequência, e vegetação de savana do centro até o norte do país. Hidrografia da Nigéria. Os principais rios da Nigéria são o Níger, um dos maiores rios do continente africano, e o rio Benue. Além deles, destacam-se os rios Sokoto, Kaduna e que desaguam no lago Chad, no centro da África. Infraestrutura da Nigéria. A matriz energética da Nigéria é composta majoritariamente por combustíveis fósseis e pela hidrelétrica. Dados de 2019 indicam que 62% da população do país possuem acesso à eletricidade, estando a maioria nas áreas urbanas. O acesso à água potável segura, por sua vez, é muito mais baixo, sobretudo quando se compara as populações urbana e rural, 24,6% versus 15,7%. As redes seguras de saneamento também chegam a menos de um terço da população urbana, 29,5% e 23,9% da população rural do país, conforme os dados da ONU. Governo da Nigéria. A Nigéria é uma república federativa presidencialista, sendo o presidente eleito por voto direto. O poder legislativo da Nigéria é exercido pela Assembleia Nacional Bicameral, composta pela Casa dos Representantes e pelo Senado. Quem governa a Nigéria atualmente? Oficialmente nomeado presidente da República Federal da Nigéria e comandante em chefe das Forças Armadas da Nigéria, atualmente o cargo é ocupado por Bola Tinubu, político filiado ao Congresso de Todos os Progressistas, APC, eleito na eleição presidencial de 2023. Curiosidades da Nigéria. A Nigéria possui uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, conhecida como Nollywood. Sua produção fica atrás apenas dos Estados Unidos, Hollywood, e da Índia, Bollywood. Duas localidades são consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco: a Paisagem Cultural de Sukur, no noroeste do país, e o Bosque Sagrado de Oxum-Oxogbo, conhecido como o Templo de Oxum, no estado de mesmo nome, que fica na região do sudoeste da Nigéria. Obrigada por assistirem!